Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Oba! Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa E a missionária Fátima Coimbra. E nós estamos aqui, queridos, nessa jornada de leitura da Bíblia de capa a capa. Já pensou que maravilha? Você que ainda não teve a oportunidade de fazer essa leitura da Bíblia capa a capa, quer dizer, você lê todas as páginas, todos os livros, todos os capítulos, né? Todos os versículos. É uma coisa maravilhosa que Jesus dá oportunidade da gente fazer, sabe? E se você quiser nos acompanhar, isso vai gerar na sua vida uma verdadeira transformação, porque é interessante, sabe, queridos, a gente ao longo dessa vida, não é, missionária? Se preocupa com tanta coisa, né? Se preocupa em saber tanta coisa, não é? Em conhecer tanta coisa, quando o mais importante de tudo é conhecer a palavra de Deus, não é? É o mais importante. A verdade é a única coisa importante na vida da gente. É isso. E olha, e não é por causa de religião. Não. É porque a palavra de Deus, queridos, é o que o nosso Pai querido, que nos criou, que criou todas as coisas, é o que Ele revelou para a gente saber, para que a gente possa ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida de intimidade com Ele. Foi por isso que Ele deixou toda a sua palavra escrita para nós. Então, você está ouvindo a gente aqui, você está buscando a palavra de Deus, não é por religião, não é por obrigação, não é por sacrifício, nada disso. É tão somente com um Jesus objetivo. não é religião, é vida. É uma pessoa viva, né? Que quer se relacionar com a gente. Então, a gente querer saber sobre as coisas dele. Quando você está vivendo a palavra dele, aí é que ele fala com você. É verdade. Mais ainda, né? Cada dia mais. Então, você quer falar com Deus? Quer que Deus fale com você? Então, conheça junto com a gente aqui a palavra dele, as revelações dele. Conheça ele através de sua palavra. Porque religião só atrapalha. Um diz, eu sou crente. O outro diz, sou católico. O outro diz, sou espírita. Mas o que importa é a palavra de Deus que liberta. Conhecer e praticar essa palavra traz a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos juntos nessa jornada. Olha, nós já estamos aqui, já vai abrindo aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, que é o 4º livro do Novo Testamento. Já no capítulo 4, já estamos no capítulo 4 de João. E no versículo 43, né? Ao longo de 88 programas que já fizemos de leitura da Bíblia, nós já cobrimos ali o comecinho do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, só para a gente entender como foi a criação e por que e como o ser humano decidiu viver longe das orientações de Deus. E aí já pulamos para o Novo Testamento, para a gente saber logo esse período atual que a gente vive. E já lemos, né, nesses 88 programas, lemos juntos e explicamos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, e já estamos no de João.
Então vamos em frente aí. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 4, no versículo 43. E você que está aí triste, muitas vezes pensando assim, eu evangelizei meu pai, evangelizei minha mãe, e eles não querem me ouvir. Eu evangelizei meu primo, evangelizei meu marido, evangelizei o vizinho, e eles não querem nem saber. Eles não me ouvem. Veja por que isso acontece. Jesus vai explicar a gente agora por que isso acontece na nossa vida. É verdade. Né? Amém. Porque aconteceu com ele também. Aconteceu com ele. Veja que aqui, no programa anterior, a gente leu que Jesus passou por Samaria, né? Que era uma terra que o pessoal odiava os judeus e os judeus odiavam as pessoas de Samaria. Mas ele foi amado em Samaria. Ele foi amado. Ele conversou com a mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó, e vários homens daquela cidade e mulheres se converteram. Jesus passou lá alguns dias e foi uma bênção. Ela se tornou uma evangelista ali. Veja que coisa, né? Uma cidade onde os judeus eram odiados e Jesus é judeu. No entanto, a gente vai ver agora a missionária vai ler, que quando Jesus voltar para a sua casa, para a sua cidade, ele não será bem recebido. Veja que coisa. Qual é o título que tem? Jesus volta a Galileia. Que é de onde ele veio, né? Vamos ver aí, João capítulo 4, versículo 43. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, ou seja, ele saiu de Samaria e foi para a Galileia, sua terra. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Verdade, né? Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Então, a gente vê aí, não é, que Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, narra que quando ele chegou em Nazaré, na terra dele, ele foi mal recebido pelos parentes e pelos familiares, né? Até pelos irmãos, os outros filhos de Maria, né? E eles dizendo que ele estava louco. Eles receberam ali ele bem, mas quando ele começou a pregar, e aí as pessoas olharam para ele e disseram: não é esse o filho do carpinteiro de Maria, né? Como ele pode estar fazendo esses milagres? Isso tudo, né? Isso tudo. Pois é. Coisa séria. E ali maltrataram ele, então não quiseram ouvir. Vamos então para o versículo 46. A cura do filho de um oficial do rei. Opa. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Glória a Deus, olha aí, ele teve fé. Jesus disse assim: olha, se você não vê um milagre, você não vai crer. E aí o homem disse: olha, eu tenho fé. Então Jesus disse: você tem fé? Então tá bom, pode ir que seu filho já está curado, já liberei a cura. E ele creu e foi, né? Ele não disse assim: não, mas mestre, mas eu não acredito não, é melhor o senhor ir pessoalmente. Ele creu. E já quando ele estava no caminho de casa, os servos já vieram dizer: olha, o teu filho realmente foi curado. Veja que bonito, né? Aí o que aconteceu? Aí no versículo 52, ele vai perguntar aos servos, né? Então indagou deles: a que horas o seu filho se sentia melhor? Informaram: ontem, à hora 10ª, a febre o deixou. A 7ª. Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai, sem aquela Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a honra a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Olha que bonito, né? Então, aqui
O homem voltou para casa, perguntou ao servo... De que horas tinha, né? Meu filho ficou bom. Foi na hora 7. Hora 7, que é 1 da tarde. É 6 horas da manhã, que é quando começa o dia para os judeus, mais 7 horas. Então, 6 mais 7 vai dar 13, né? 13 é 1 hora da tarde. Então disseram, foi ontem, 1 hora da tarde. E ele reconheceu que foi exatamente essa hora que Jesus disse aí, teu filho vive. Né? E com isso, ele creu em Jesus e toda a sua casa, quer dizer, toda a família dele foi salva, também creu. Né? Verso 54. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Que bonito, né? Então, bonito. Isso é importante, né, missionário? Para as pessoas que às vezes dizem assim, olha, eu tenho alguém querido, um parente, um amigo, mas mora muito longe, em outra cidade, em outro país. Como é que eu faço para que ele seja tocado, né, pelo poder de Deus? Às vezes a pessoa pode estar doente, em depressão, triste. Pode orar em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele diz, eu por acaso sou Deus só de perto e não de longe? Perfeito. Então, o nosso Deus é de longe, é de perto, é de todos os lugares. Porque para a gente enviar o poder de Deus, não há barreiras, né? De distância. Ele é onisciente, onipresente. Ele pode estar em todo lugar, ele sabe tudo e é todo poderoso. Então você orando aqui, pastor, mas meu parente está no Japão. Lá no Japão ele vai sentir o toque do Senhor. Se ele estiver endemoniado, se ele estiver opresso, da sua fé. Da sua fé e da disposição daquele ente querido em também crer, em sair dessa situação. Então, você ora, o Senhor opera, independentemente de lugar. Né? Já tivemos a oportunidade, lembra, missionária, que a gente atendeu uma pessoa por telefone e essa pessoa estava muito opressa, chegou a manifestar com demônios e pelo telefone mesmo foi expulso em nome de Jesus e a pessoa ficou liberta, porque não é a gente, não é a nossa força, não é a nossa unção, nem a nossa capacidade, nem a nossa santidade, hein? Atenção. É Jesus. Você que acha que é porque o pastor é que está em santidade, não. É o nome de Jesus que ele opera. Disse, meu nome expulsarei demônios e curarei. Isso, é o nome. Se é o nome de Jesus, opera. Às vezes, aquela pessoa que está sendo usada, o fato da pessoa estar sendo usada não é um selo de que a pessoa está bem com Deus. Mas o nome de Jesus opera quando é invocado, até por misericórdia, por aquela pessoa que está sendo liberta. Né? E como é que é isso? Como é que o senhor pode afirmar isso, pastor? Porque Jesus nos ensina na palavra dele que vai haver pessoas que vão chegar no céu e vão dizer para ele, mas mestre, nós não curamos enfermos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não ministramos a palavra em teu nome. E Jesus ele não vai dizer que não, que é mentira, mas ele vai dizer para algumas pessoas assim, fiquem longe de mim, porque vocês praticaram a iniquidade. Quer dizer, vocês fizeram tudo isso em meu nome, e o nome de Jesus operou e curou enfermos, expulsou demônios, mas as pessoas, muitas pessoas estão fazendo isso e estão praticando a injustiça. Então, veja que bonito o nosso Deus, né? Ele opera mesmo quando aquele que está ministrando não está bem com Deus. Imagine, se a gente dependesse da santidade de quem ministra, aí não seria 100% a dependência de Jesus, né? Quem poderia, se a Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, porque todos pecaram, né? Então, assim, que bom que o nosso Deus é assim, né? Que bom que ele opera mesmo com ministros e ministras imperfeitas, seres humanos, mesmo com a igreja imperfeita, ele usa as pessoas e opera. Glória a Deus por isso, né? Bom, vamos agora aí para o capítulo 5. Olha aí, capítulo 5 do Evangelho de João. A cura de um paralítico. Vamos lá, seguindo aqui, a cura de um paralítico. João, capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos,
esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitado a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 5. Entenderam aí o contexto, né? A cena. Vai imaginando aí na sua cabecinha. Tinha lá um local, um tanque, e nesse tanque... Um passar na frente do outro. Cheio de porque doentes. Só uma pessoa ia ser curada. Quando o anjo passava e agitava a água, quem pulasse primeiro na água era curado. Aí a pessoa que era paralítica, que tinha dificuldade de locomoção, não tinha muita chance, né? Vamos ao versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. É muito Misericórdia. 38 anos num tanque esperando ser curado. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Problema sério, né? É. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha, de novo Jesus fazendo, primeiro, um milagre maravilhoso, não é? Imagine só a situação desse homem, com dificuldade de se locomover. Um homem, 38 anos ali, esperando uma chance de ser curado, no sobrenatural de Deus. Jesus chega com a maior simplicidade: quer ser curado? Quero. Então toma o teu leite e anda, vai. Aí veja, isso aconteceu num dia de sábado. Vamos lembrar que havia aquela tradição do mandamento, né, que Deus passou ao povo de Israel, de não fazer nada no sábado, né, de guardar o sábado, mas era guardar para adoração a Deus. E Jesus fazia questão de fazer essas coisas no sábado para mostrar que ele era o Senhor do sábado, que ele estava, como a gente vai aprender em Colossenses, abolindo essas ordenanças. Justamente ele fazia questão de fazer isso no sábado, para mostrar para as pessoas como era que passaria a ser daí para frente, né? Aí, como era no sábado, é claro que os líderes religiosos da época ficaram chateados, né? Veja o que aconteceu aí no versículo 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Misericórdia. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Então veja a situação aqui. Um homem que fazia 38 anos estava paralítico, doente, perto daquele tanque. Acontece aqui uma maravilha, um milagre de Deus. O homem levanta, leva a cama, o leito onde ele estava. Aí os líderes religiosos, em vez de dizer: glória a Deus, como foi, rapaz, que isso aconteceu? Quem te fez isso para glorificarmos a Deus? Não, fizeram o quê? Por que você está trabalhando no dia de sábado, está carregando a cama? Veja que loucura, ouvinte. Até que ponto chega a liturgia, o ritual, a tradição religiosa. Você não dá glória a Deus por um milagre e reclamar com um paralítico que acabou de levantar depois de 38 anos, e reclamar com o homem porque estava levando a cama. Você veja que cegueira, né, espiritual. Aí o que aconteceu no verso 14? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Estão vendo aí? Por que você acha, ouvinte, que Jesus fazia questão, né, missionário, de fazer no sábado?
tinha domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas ele fazia no sábado. Era para mostrar que não existe. Que era para mostrar, provocar mesmo nos líderes religiosos. Milagre pode acontecer qualquer dia. A operação de Deus é qualquer momento, a qualquer hora, né? Verso 17. Ele é soberano. Amém. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora. Jesus falando. E eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha aí, por isso que eles queriam matar Jesus. Porque a gente fala muito isso, missionário, aqui, agora chegou o versículo, né? Para o pessoal ver, ó. Naquela época, você dizer que era filho de Deus era o mesmo que dizer que era igual a Deus, que era Deus também. Então, Jesus estava falando a verdade, né? A gente viu no começo do Evangelho de João que Jesus é Deus, que desceu do céu, se esvaziou, se fez carne, não é? Para pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar. Mas os líderes religiosos não aceitavam isso de jeito nenhum, não reconheceram que Jesus era o Messias. Eles sabiam que o Messias ia chegar, o Salvador, mas não reconheceram Jesus. Então veja que coisa bonita isso aqui. E como interessante a Bíblia diz, e Jesus violava o sábado, violava mesmo, para mostrar para eles que eles estavam fazendo uma idolatria ao sábado, uma sabadolatria, né? Em vez de usar realmente como Deus mandou em sua palavra. Então, em Colossenses a gente vai ver claramente, quando a gente chegar nesse livro, a abolição das ordenanças, inclusive do sábado, né? Mas, por enquanto, vamos em frente aqui. No verso 19. Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vós vos maravilheis. Olha que bonito, né? Jesus, o Filho aqui está com letra maiúscula e Pai também está com letra maiúscula. Então o Filho está falando de Jesus, não é qualquer filho, e o Pai está falando de Deus Pai, não é qualquer Pai. Então que bonito, né? Jesus está dizendo, olha, eu só faço aqui as coisas que meu Pai também faz, né? E tudo que o Filho faz é o que o Pai mandou fazer, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas. E Jesus ainda alerta eles, olha, vocês estão achando essa cura do paralítico, do cego, um milagre? Vocês vão ver coisa maior quando eu ressuscitar, né? Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Vocês vão ver como é que vai ser ressuscitar o próprio corpo, né? Ele diz isso, inclusive, no versículo 21. Olha só o que ele diz. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele quem quer. Olha que e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os homens, a fim de que todos honrem o Filho de modo, eu vou repetir de novo, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Pronto, vamos parar aqui que esse versículo é importante a gente frisar, porque mais uma vez Jesus está se declarando como Deus. É verdade. Porque no verso 22 ele está dizendo assim, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, primeiro, quem é que tem poder de julgar as pessoas? Deus ou os homens? Deus. A gente aprendeu na palavra de Deus, já lemos isso em Mateus, em Marcos e Lucas, que nós não podemos julgar. Só quem pode julgar é Deus. Mas Jesus está afirmando aqui no 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho, com F maiúsculo que é Jesus, confiou todo o julgamento. Então, primeiro ponto, Jesus não pode ser um homem, nem um profeta, nem pode ser um anjo, porque nem o ser humano, nem o profeta e nem os anjos têm poder de julgar as pessoas, só Deus.
como ele está dizendo aí. E no 23, Jesus fecha com chave de ouro, que ele diz, a fim de que, quer dizer, para que todos honrem o Filho, quer dizer, deem honras ao Filho, do modo porque honram o Pai, ou seja, da mesma maneira com que honram o Pai. Então Jesus está reivindicando, está dizendo que ele tem que ser honrado igualmente como nós honramos o Pai. Ou seja, Jesus é Deus. Mais uma afirmativa, né? Depois de tantas que já lemos e tantas que leremos ainda, que diz que Jesus é Deus. E aí ele continua, quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha aí, viram aí? Vou repetir aqui. É forte. Quem ouve a minha palavra, Jesus está dizendo. Você está ouvindo a palavra aqui na rádio, amém. E crê naquele que me enviou. Então tem que ouvir e tem que crer. Como é, missionária, que eu provo para Deus que eu estou crendo? É quando eu pratico. E confio. Né? Então Jesus diz, aquele que ouve e crê, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Não entra em juízo, quer dizer, não será julgado. Olha. Isso. Mas passou da morte para a vida. Mas pastor, eu estou vivo, como é que eu passei da morte para a vida? É que, queridos, Jesus está dizendo que aqueles que não creem na eternidade estarão separados de Deus. E isso é a morte eterna. E aqueles que creem, já nesta vida, já são transformados, né? Muda tudo no nosso coração. Muda o nosso caráter, muda o nosso ânimo, né? Muda o tudo, estado do espírito, muda a vida, tudo. É um renascimento total. Muda a saúde. É uma beleza. Verso 25, Jesus continua falando. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha aí, tá falando com a gente, ó. Os mortos que estão vivos, né? Quer dizer, pastor, como é que pode morto-vivo, que nem aquele filme de zumbi? Não, são as pessoas que estão com o corpo vivo, o corpo físico está vivo, mas espiritualmente estão mortas. Então Jesus está se dirigindo a essas pessoas. Por que estão mortas? Porque estão sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus você está morto. Espiritualmente morto. Aí vem a depressão, vem o transtorno bipolar, síndrome do pânico, não consegue dormir, insônia, vê vultos, ouve voz, dor de cabeça, nervosismo, agonia, é grosso com todo mundo. É isso, né? São os sintomas de uma morte espiritual, né? Uma vida desorganizada. Bem, verso 20, aí ele diz, olha, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. É isso que Jesus quer fazer, né, Tiago? Transformar a vida da pessoa que hoje está como se fosse morto em vida, né? No verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Olha, por que Deus deu autoridade para Jesus julgar? Porque Jesus, como palavra de Deus, você já aprendeu, né, que a gente já passou no primeiro capítulo de João, Jesus aceitou vir à terra e tomar forma de homem, tomar carne, se fazer carne, né? Por isso ele também é chamado o Filho do Homem. É verdade. Né? Ele é o Filho de Deus, porque ele, aqui no versículo 25 ele se chama Filho de Deus, como sendo o quê? A palavra de Deus. E como homem que ele veio, ele é filho do homem. Então ele é, por isso que ele é unigênito, único do tipo. Ele é 100% Deus, 100% homem. É muito bacana isso. Verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Eita, na hora que todo mundo ressuscitar, né? 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Passar pelo julgamento, né? Olha, todos nós ganharemos um novo corpo.
Seremos ressuscitados para estarmos na presença de Deus para prestar contas, não é verdade? Então isso é algo que vai acontecer com todo mundo, creia a pessoa ou não, né, missionário? Então é algo que vai acontecer. Muito bacana aqui. Jesus ele continua falando aqui coisas muito interessantes. Depois que ele vai falar aqui do juízo, ele vai continuar falando a respeito do que ele pode fazer e a respeito da forma com que ele julga ou vai julgar, porque o julgamento está delegado para ele, né? E nós vamos continuar vendo a partir de João, capítulo 5, versículo 30. Mas não é agora não, segura aí na sua Bíblia, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, guarda aí o ponto que a gente passou, né? Porque Jesus ele vai continuar, depois dele fazer essa explicação bonita para nós, no verso 29, de que realmente, queridos, vai chegar um dia em que Jesus voltará, virá a segunda vez. Dessa vez não vai nascer numa manjedoura, não vai vir como uma família simples, vai vir direto do céu como ele é, né? Vai vir para julgamento, para levar a sua igreja, é o que promete a Bíblia. Então as pessoas ressuscitarão sim, receberão um corpo que é um corpo diferente desse nosso, para se encaminharem para conversar com Deus um por um para prestar contas. E isso é muito bacana. A gente vai continuar essa palavra de Jesus no versículo 30, guarde aí, marque aí, no segundo bloco, já, tá bom? Por enquanto você fica aí ouvindo esses louvores maravilhosos e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Fique na paz, até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino.
Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Falando aqui com você o pastor Gilberto Costa, comigo aqui a missionária Fátima Coimbra. E nós estamos aqui dando sequência à nossa leitura, queridos, do Evangelho de João, né? Você que está nos acompanhando aqui viu no primeiro bloco, nós estamos aí em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 29, terminamos até o 29. Vamos recomeçar aqui, continuar no versículo 30. Veja que bacana, né? Jesus aqui está falando que vai haver uma ressurreição quando ele voltar uma segunda vez, né? E nós estávamos falando que aí ele vai voltar do jeito que ele é, de verdade, né? Com o corpo glorificado, lá com sua legião de anjos, né? Direto do céu. Vai vir das nuvens, né? Nós já lemos isso nos evangelhos anteriores, e todos verão, né, que ele é Deus, né? Então vai ser uma coisa realmente que não vai dar para dizer que não é Jesus e que não é Deus. E aí o que acontece? Nessa volta de Jesus, ele vai executar o juízo, né? Ele vai realmente cobrar aí a prestação de contas de cada um, né? E no verso 30 do capítulo 5 de João, Deus vai falar conosco exatamente isso. Veja que Jesus ele continua falando o seguinte, ó, depois que ele disse que vai haver uma ressurreição, que as pessoas vão ressuscitar para serem julgadas, né, para ver prestação de contas. No verso 30, Jesus diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. Aí ele diz, olha, o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quer dizer, né, Jesus vai julgar conforme a vontade do Pai. Então ele diz, o que eu ouço do Pai, desta forma eu julgo. Aí no verso 31 diz assim, Jesus dizendo, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É uma pessoa falando de si mesmo, né? Já no 32 ele diz, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então Jesus está dizendo assim, em outras palavras, olhe, líderes religiosos, povo, não sou eu que estou dizendo que sou Deus, que sou o Messias. As Escrituras falaram de mim o tempo todo. O Velho Testamento, né? Os livros de Moisés, os livros dos profetas, falaram a todo momento sobre a vinda do Messias. E Jesus cumpriu todas essas profecias. Então ele está dizendo, olha, não sou eu que dou testemunho de mim mesmo. As Escrituras falam de mim. E o meu Pai, Deus Pai, também fala de mim. E como Jesus está ligado direto em Deus Pai, formam as três pessoas que formam um único Deus, Jesus diz isso. Ó, outro, no 32, é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Veja que bacana, Jesus seguindo aqui, falando sobre essa questão dele ter o testemunho, a garantia do Pai, né, de que ele é Deus. No verso 33 ele diz, mandastes mensageiros a João. João é João Batista, né, que veio antes de Jesus para preparar os caminhos de Jesus. Então Jesus diz aqui, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Porque João falou, né, quando Jesus foi lá conversar com João Batista, ser batizado nas águas, logo após o batismo de Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, e João Batista falou na frente de todo mundo, olha, esse aqui é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, olha, significando o quê? É a oferta que Deus está dando
para que ele seja sacrificado no nosso lugar, pagando preço no nosso lugar. E é engraçado que a gente leu no comecinho aqui do Evangelho de João, que não é o mesmo João Batista, né? Teve o João que escreveu o Evangelho, é uma pessoa que era discípulo de Jesus, e teve o João Batista, que era outro João, outra pessoa. Cuidado aí para não confundir os Joões, né? E aqui é interessante que a gente viu no Evangelho aqui de João, que o nosso querido João Batista, por 3 vezes deu testemunho de Jesus, né? Quando Jesus ia passando, ele dizia a todo mundo, olha, ali vai o Filho de Deus, ali está o Messias, né? Então Jesus está dizendo assim, ó, mesmo com João Batista falando sobre mim, dando testemunho de mim, Jesus vai dizer o seguinte, ó, no verso 34, eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Então Jesus está dizendo, olha, embora João Batista desse testemunho de mim, eu não preciso do testemunho de um ser humano para que vocês saibam que eu sou Deus, né? Que eu sou o Messias enviado para salvar. Né? Vocês deveriam ouvir a voz do Espírito Santo no coração de vocês e confirma isso, é isso que Jesus está falando. E ele aqui, ele vai dizer como era João Batista. Veja no 35 ele diz, Jesus fala, ele, João Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava, ó, que ardia e iluminava, né, em outras palavras. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Então realmente as pessoas se alegraram quando viram João Batista, né, mas só por um tempo, porque João Batista não era o Messias, não era a luz, né? Verso 36, Jesus continua dizendo, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, quer dizer, esses milagres, né, de ressuscitar mortos, curar cegos, curar aleijados, curar leprosos, libertar as pessoas de demônios. Então Jesus diz, essas obras que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, esses milagres eu só consigo fazer, porque eu sou mesmo o Messias, o enviado do Pai, né? E no 37, Jesus diz, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Olha aí. Como assim, pastor? Confirmando os milagres que Jesus fazia, não é? Dando esse poder para que aqui na face da terra, em nome de Jesus, fossem realizados esses milagres. Não só por Jesus, queridos, mas também pelos discípulos que seguiam Jesus, né? Então estava ali a prova, estava ali Deus Pai testemunhando, garantindo que ali Jesus era de fato o Messias esperado, o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne, não é? E aí Jesus continua dizendo, jamais tendes ouvido a sua voz, a do Pai, né? Nem visto a sua forma. Falando realmente que ninguém viu a voz. As pessoas não estavam ali ouvindo mais a voz de Deus, nem tinham visto como era a cara de Deus. No verso 38, Jesus continua, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então Jesus está reclamando aqui com os judeus, dizendo, olha, vocês não estão com a palavra do Pai semeada no seu coração, porque vocês não estão crendo em mim, que foi aquele que ele enviou. E aí Jesus segue ainda defendendo ali que ele é o Messias, dizendo no verso 39, examinais as Escrituras. A Bíblia, né? Naquela época, as Escrituras eram apenas o Velho Testamento, porque afinal o Novo Testamento que estamos lendo aqui ainda estava para ser escrito, né? Quando Jesus falou essas palavras. Ele diz então, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está dizendo para os judeus, olha,
vocês não acreditam que a palavra de Deus, as Escrituras, o Velho Testamento é verdade, é a palavra de Deus? Vocês não acreditam que há vida nessas Escrituras? Pois então, são essas Escrituras que testificam de mim, que dão testemunho que eu sou Deus, que eu sou o Messias, que eu viria, nasceria em Belém, fugiria para o Egito quando criança, voltaria, né? Depois iria morar em Cafarnaum, em Nazaré, depois em Cafarnaum. Quer dizer, tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto, profetizado no Velho Testamento, né? Aí Jesus continua dizendo, vocês não estão acreditando na palavra, é a palavra de Deus que fala de mim. E no 40, Jesus continua, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Jesus dizendo, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha aqui, Jesus está sendo duro com essa turma de judeus aqui que estava, os líderes religiosos, né, e tudo mais, que estava aqui ouvindo Jesus, né? Jesus diz assim, continua dizendo no verso 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Engraçado, né? Jesus falando, mostrando aqui como ele veio em nome do Deus Pai, pregando a palavra, fazendo maravilhas. Os líderes religiosos e o povo, em sua maioria, não receberam. Mas ele diz, olha, se outro viesse e dissesse que ele era poderoso, que não vinha em nome de ninguém, certamente as pessoas receberiam. E é verdade, né? A gente vê até no mundo de hoje como líderes religiosos, pessoas famosas, né? Muitas vezes são recebidas com muita facilidade, né? Você vê aí essa quantidade de autores de livros de autoajuda, não é, missionário? Pessoas fazendo livros de autoajuda, gurus, não é? Esotéricos, e a pessoa facilmente acredita e vai atrás. É tão difícil quando acreditar quando a gente prega a palavra para eles. A palavra de Deus, não é? A pessoa diz, não, mas eu estou aperreada, não, mas Jesus é a solução. Vamos na igreja, vamos buscar Deus, você vai ficar bom. Ela praticamente fica falando e dizendo, mas eu estou com tal problema, eu quero resolver. E se a gente convidar, vamos ali numa cartomante, aí a pessoa no instante vai, né? Se alguém convidar, vamos ali numa benzedeira, vamos ali num batuque, não é? Para fazer um trabalho, né? Aí a pessoa vai num instante, né? Mas quando a gente diz que Jesus vai fazer o milagre na vida da pessoa, se ela entregar os caminhos dela, o governo da vida dela, Jesus, ela diz, não posso, tem que ir ali comprar pão. Parece uma coisa, né? Não, tem que ir no mercadinho. Sim. Antes eu vou no mercadinho. Depois eu vou ver isso que você está dizendo. Que coisa. Então Jesus está reclamando disso, né? Que hoje ainda acontece. Aqui no verso 44, para eu concluir essa parte, ele diz assim, como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Então aqui é outra questão de Jesus. Lembra que naquela época os líderes religiosos, eles gostavam de ser glorificados, né? De receber elogios e ficarem glorificando uns aos outros. Quer dizer, aquele líder, que naquela época e hoje também tem muitas pessoas assim, que quer buscar ser adorado, ser colocado num pedestal pelas pessoas. Quando o que a gente tem que fazer é o que ensinou João Batista, né? Que convém que Jesus cresça e que eu diminua. Amém. Não é? Em nome de Jesus. Amém. E no verso 45, Jesus fala, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés escreveu os primeiros 5 livros, queridos, da Bíblia. Porque se de fato, Jesus continua, cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
É verdade. Então Jesus falando aqui para os judeus, dizendo para eles, olha, vocês dizem que acreditam nas Escrituras, né? Que naquela época era o Velho Testamento. Pois então, Moisés, que o povo judeu considerava como o maior dos profetas, né? Moisés que recebeu os 10 mandamentos, que recebeu a lei de Deus, né? Além dos 10 mandamentos, pois Moisés, Jesus está dizendo, Moisés escreveu sobre mim, profetizando que eu viria. Jesus aqui está falando com os judeus, né? Com os líderes religiosos que não acreditavam nele. E vocês então não leram, não? Foi? Dizendo, se vocês leram e não creem, então, por que vocês falam que Moisés é tão importante? Se ele falou de mim, né, Jesus falando, ele disse que eu viria e vocês não estão crendo, né? Então é realmente fantástico foi um longo discurso de Jesus, censurando, né? Reclamando aqui dos líderes religiosos da época, né? Muito bem, então agora Jesus já vai passar para uma próxima, encerrou essa discussão aqui com os líderes religiosos, né? E vai fazer um novo milagre, né? Vamos agora para o capítulo 6 de João, né? A multiplicação de pães e peixes. E agora ver o que aconteceu. Capítulo 6, João, capítulo 6, versículo 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então a cena é uma grande multidão, Jesus subiu no monte, tinha uma grande multidão que vinha para ouvir Jesus, porque atraída essa multidão pelos milagres que ele fazia. E aí Jesus disse, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Jesus perguntou, né, ao Filipe, um dos seus discípulos, onde é que a gente vai comprar pão para essa multidão? Mas ele fez isso para ver o que Filipe ia dizer, né? Verso 7. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Então Filipe disse, nem com 200 denários, denário era uma moeda, era o pagamento por um dia de trabalho. Então, nem com o dinheiro equivalente a 200 dias de trabalho, a gente conseguiria alimentar esse povo todo. É o que Filipe está dizendo. E no verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Ele perguntando, como é que a gente vai alimentar esse povo todo só com 5 pães? 5 pães e 2 peixinhos. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes. Quanto queriam. Quer dizer, distribuiu o com fartura. Quanto o pessoal se quis alguém quisesse comer 10 peixes, ia comer 10 peixes. E quando já estavam fartos, cheios, né? Disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos pães, dos 5 pães de cevada que sobraram ao que haviam comido. Olha, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Comeram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobrou vários cestos, né? Quantos cestos sobrou? São 12 cestos. Olha quanta coisa. Já pensou? Verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram,
Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte. Quer dizer, Jesus ele não queria, né, que o povo... Veja que Jesus não queria tomar o poder. Né? Quando o pessoal queria proclamar Jesus rei, porque não era o rei dos reis que ele realmente é. Mas queriam que ele botar ele como rei de Israel. Normal, rei normal. E não foi para isso que ele veio, para receber, o Estado, né? Para ser rei. Ele veio para pagar o preço naquela cruz, né? Então isso é mesmo... Ser o rei da nossa vida espiritual. Isso é mesmo muito, muito interessante, muito legal, né? Muito bem. Agora, isso foi um milagre interessante, né? Foi. Um milagre bem interessante essa multiplicação. Vamos ver um outro milagre agora, no versículo 16. O que é que diz o título aí? Jesus anda por sobre o mar. João capítulo 6, versículo 16. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por ventos rijos que sopravam. Vento forte, né? Aqueles ventos. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios. É uma distância, né? Tantos metros, tantos mil metros. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram ali possuídos de temor. Imagina, você está no meio do mar, Jesus andando. Vem uma pessoa andando por cima d'água. E o mar bravio, né? Uma pessoa, verso 20. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Então eles, de bom grado, receberam, logo o barco chegou ao seu destino. Glória a Deus, né? Então, realmente, mais um milagre aqui de Jesus, dizendo assim, olha, estão vendo, pessoal, eu posso inclusive andar sobre as águas. Quem pode andar sobre as águas? Não pode. Isso desafia a lei da gravidade, né? É verdade. Você pisar na água, vai afundar. Mas Jesus, ele fazia esses sinais, essas maravilhas, por amor aos discípulos, para que eles pudessem ver e crer com certeza que Jesus é Deus, né? Que ele tinha esse poder de realmente andar sobre as águas, né? Então, queridos, grandes essas maravilhas, né? Esses milagres relatados. No finalzinho do Evangelho de João, a gente vai ler que João diz assim, né, missionária? Olha, foram muitos milagres mais, muitos feitos que Jesus fez mais. Só que não daria em todos os livros da terra, não seriam suficientes para relatar os milagres de Jesus. Então, João, dirigido pelo Espírito Santo, hoje, fez um resumo, né? Não existe meio de comunicação suficiente para relatar os milagres. Porque agora a gente está ministrando esse programa, você pode Jesus estar ouvindo. Está fazendo milagres. Jesus está curando aí, está libertando acolá, está em outra igreja ali fazendo uma maravilha, em outro país fazendo ao mesmo tempo, ele né? está no Japão, ele está no Brasil. A pessoa, se fosse registrar todos esses milagres, não teria... Tenta se registrar, né? Hoje as igrejas têm pessoas registrando tudo que acontece, mas mesmo assim é muito pouco para o número de milagres que Jesus faz na nossa vida. Então, o nosso desejo, ouvinte, para você é que você realmente consiga, sabe? Ter um encontro com Deus. Ter uma experiência com Jesus. De fato e de verdade. Conhecer a Deus, como disse o profeta Jó. Né? Verdade. Ali, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Pai, é o que a gente veem, quer para você, ouvinte. Porque quando você tiver, né, missionária, quando o ouvinte tiver uma experiência pessoal com Deus, né, sabe, ouvinte, não é uma religião, não, é um encontro com Jesus. É você mesmo sentir a presença de Deus dentro de você. É você sentir abraçado por esse amor. E só você chegar aí onde está e dizer, Jesus, eu estou aqui, eu acredito no Senhor.
Vem e faz uma reforma completa aqui na minha vida. Eu me arrependo. Eu não mando mais em mim. Quem manda é o Senhor. Quem manda é o Senhor a partir de agora. Eu me arrependo, né? da minha vida, de tudo que eu fiz de errado, mas eu quero zerar, Senhor. Estamos aí, né, prestes a um ano novo. Olha aí, é um momento. E é um momento de você ter realmente uma vida nova, um ano novo, se você entregar sua vida a Jesus de fato e de verdade. É sem restrições, não importa o que o vizinho vai dizer, o que o seu chefe vai dizer, o que seu pai vai dizer, o que seu marido vai dizer. Não importa. Quando eu aceitei Jesus, eu tive que romper com todo mundo, família, vizinho, colega, trabalho, né? E é isso que vocês precisam fazer. É verdade. Eu vou experimentar o que aquela missionária disse lá na rádio, aquele pastor Gilberto. Vou ver se é verdade. Se eu entregar minha vida a Jesus, tudo vai mudar. Eu estou salva, curada, liberta, com vida nova. Em nome de Jesus. É isso que vai acontecer. É essa oração que a gente quer fazer por você agora. Se você puder fechar os seus olhos. Que você tenha nova vida. Abrir o seu coraçãozinho para isso, né, missionário? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, essas vidas diante de Ti, Senhor. Não devo falar, mas de fato, de perto. Sim, Pai. E não de longe. Sim, Pai. Vai fazendo isso, vai se revelando para essas pessoas, vai, Senhor, se mostrando, Senhor. Pai, entra nesses corações que estão dá condições ao povo de te conhecer. Sim, Pai. Dá um novo coração, dá sabedoria à mente, abre a mente, Pai, e o coração para que eles te conheçam. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, existem corações agora que estão se abrindo com essa oração. Corações, Pai, que podem estar aflitos ou não, mas que sentiram o toque do Espírito Santo. Querem realmente ter uma experiência pessoal. Como nós temos certeza, Jesus, que Tu és fiel. Então eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar agora para essas pessoas. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus vai preencher, vai, Senhor, vai tomar conta desse coração que está dizendo: eu me arrependo, eu quero zerar minha vida. Eu quero receber o perdão de Jesus. Eu quero começar de novo. Não importa, ouvinte, o que você tenha feito. Se o seu coração está sendo sincero agora diante de Deus, Ele não quer saber o que você fez de errado. Ele vai, com o sangue que Ele derramou naquela cruz, limpar a sua vida. Amém. Porque o castigo que você merece, que eu mereço, foi para Ele. Foi Jesus quem pagou no nosso lugar. Então eu ministro que você receba aí na sua vida em nome de perdão, Jesus. Que você receba restauração, amém, em nome que de você Jesus. receba libertação, restituição, recuperação, saúde, finanças, coisas novas, a parte em nome de psicológica, a sua mente, tudo que precisam é entregar seus a vida olhos sejam restaurados em Senhor. nome de Jesus. O seu equilíbrio emocional seja restaurado em nome de Jesus. Repreendo desde já toda a opressão do diabo sobre a sua vida. Toda ansiedade, toda agonia, toda enfermidade, todo nervosismo saia em nome de Jesus. Toda enfermidade, miséria, repreendo em nome de Jesus na sua vida. Repreendendo da miséria e da fome nas vidas. Continue, meu querido ouvinte. Nossos ouvintes. Abra mesmo o seu coração para Jesus. Deixe ele entrar. Deixe ele organizar a sua vida e fazer você nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Amém. Amados ouvintes, glória a Deus. Olha, hoje é quinta-feira, não é? Seria o dia do nosso encontro, não é? Pessoal, às 8 da noite, lá na Requinte Recepções. Mas hoje não teremos, porque haverá um outro evento que já estava marcado há muito tempo lá no espaço. Porém, na semana que vem, estamos de volta. Semana que vem, na primeira quinta-feira do mês, né? A primeira quinta-feira do mês, que é o dia 5, né? Dia 5 de janeiro. Então, esperamos você lá, não é? Na Requinte Recepções. Vai ser uma bênção. Veja aí o endereço aqui na vinhetinha que vai passar.
E deixamos para você essa mensagem, que você aproveite aí esse final de ano, né? Afinal, hoje é dia 29, teremos aí depois dia 30 e 31, já que todo mundo está pensando aí na virada, na mudança de vida, em começar a vida nova. Aproveite então para você começar um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo, porque Ele quer entrar na sua vida, quer se revelar, Ele quer aparecer na sua vida, Ele quer morar, o Espírito Santo de Deus quer morar dentro de você. Então aproveite essa virada para fazer isso, sabe? Aproveite para fazer esse propósito com Deus. Procure aí uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Se alguém tem feito convites para você, talvez até um convite para você romper o ano na igreja evangélica, vá, aproveite e já comece o ano falando em primeiro lugar com Jesus e aproveite, sabe? Prove e veja que Deus é bom, como diz a Bíblia. Prove da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? É o que a gente aqui do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, é o que nós desejamos para você. E nos vemos então no nosso próximo programa na segunda-feira, não é? Aí na segunda-feira já será dia 2 de janeiro, já estaremos no ano que vem, 2017. Espero que você esteja conosco em 2017, já com seu coração transformado, com seu coração cheio da presença de Deus e começando essa nova vida na presença de Jesus, tá bom? Então fiquem todos queridos na graça e na paz do Senhor, na paz de Jesus, e até o próximo programa, não é? Até o ano que vem, até segunda-feira. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.